noite. Cumprimente aí pelo menos 5 pessoas, faça um exercício aí. Diga que bom que você veio. Fala para ela, Deus vai falar com você nessa noite. Não se assente, fique de pé. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí, quem trouxe Bíblia, celular, tablet, fique bem à vontade. Jeremias capítulo 2, versículo de número 13. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao Senhor, a Deus, por mais essa oportunidade. Agradecer ao meu pastor Nizuzi, mais uma vez, por insistir na minha vida, por investir na minha vida, e agradecer pela vida de cada um de vocês que está aqui nessa noite. Jeremias capítulo 2, versículo 13, estamos em campanha que se chama Despertai, sobre despertamento. A palavra do Senhor, ela diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Primeiro, eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, rachadas que não retêm água. Vou repetir, o meu povo cometeu 2 crimes. O primeiro, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm a água. Incline sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos mais uma vez. Senhor, nós cremos que o Senhor é Deus nesse lugar. Nós cremos que a tua presença ela é real nesse lugar. Papai querido, em nome de Jesus, nós somos gratos a ti por tudo que tu és, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor opere a tua vontade e o teu querer nessa noite. Papai querido, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo opere coisas grandes e tremendas nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha falar aos nossos corações individualmente, Senhor. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós somos gratos a ti e nós entendemos que sem ti nada somos. Nós entendemos que o Senhor tem cuidado de nossas vidas nos mínimos detalhes, porque Tu és um Pai que cuida, Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus soberano, meu Pai. Em nome de Jesus, e nós estamos aqui por Tua causa, porque nós entendemos a necessidade que temos de Ti, Senhor. Fala conosco nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda ação do inimigo nesse lugar. Nessa noite, repreendemos todo espírito de distração, Senhor, que queira roubar a semente da Tua palavra nesse lugar, nessa noite. E que o Teu Espírito fique bem à vontade, Senhor. Que os dons espirituais sejam ativados nesse lugar, nessa noite. Em nome de Jesus, que os meus irmãos venham sair daqui cheios, Senhor, cheios da Tua presença, cheios da Tua unção, renovados, restaurados, restituídos, tocados pelo poder de Deus nesse lugar. É isso que eu te peço nessa noite, no nome de Jesus, amém. Pode dar um glória a Deus aí, se assentar. Aleluia! Oh, glória! Pastor Nizuzi ministrou aqui sobre esse tema, sobre despertar, e uma das falas do nosso pastor, ele falou a respeito de um sono espiritual que a igreja dos nossos dias estão vivendo, ou estamos vivendo, ou estamos passando. E nesse texto, nessa passagem, eu quero falar sobre cisterna
e manancial. Eu quero falar sobre cisterna e sobre fonte de água viva. Dentro desse tema de despertamento, a palavra do Senhor diz que o povo de Deus, através do profeta Jeremias, essa palavra aqui, ela foi direcionada ao povo hebreu, ao povo escolhido de Deus. Se você está contemplando aí, está vendo na tela, essa palavra, ela foi direcionada ao povo hebreu, um povo que era, está dando um retorno aqui para mim, um povo que era, está saindo um som aqui atrás do meu ouvido, um povo pode continuar dando glória a Deus e aleluia, irmão. Amém? Então essa palavra, ela foi direcionada a um povo escolhido, ao povo hebreu, ao povo, irmãos, quando o Senhor fala, através do profeta Jeremias, que esse povo abandonou, que esse povo deixou a fonte de águas vivas. Eu quero dizer algo para você, nós só conseguimos abandonar aquilo que um dia fez parte das nossas vidas. Um dia esse povo experimentou da água viva. Um dia esse povo experimentou de um manancial, de uma água, aleluias, de uma água viva que transbordava dentro deles. Um dia, irmãos, esse povo hebreu, esse povo escolhido, experimentou de confiar no Senhor, de depositar a sua confiança nesse Deus, nessa fonte de água viva. Um dia esse povo se prostrou e clamou a essa fonte de água viva e recebeu resposta desse Deus soberano, desse Deus grande, desse Deus poderoso. Um dia, irmãos, eu quero dizer para você, esse povo, ele se relacionou com esse Deus. Ele teve um relacionamento de intimidade com essa fonte, com esse Deus soberano. Esse povo se relacionou com aquele que é a fonte de paz, aquele que é a fonte de alegria. Esse povo um dia se relacionou com a fonte de toda a bênção, de toda a prosperidade. Eles tiveram essa oportunidade, eles tiveram um relacionamento. E que o profeta aqui está mencionando, através do Senhor, que usou esse profeta, é que o povo estava ou tinha abandonado essa fonte, tinha trocado essa fonte por cisternas rotas que não retêm a água. Irmãos, eu quero dizer algo para vocês. Deus usou a figura da cisterna e Deus usou a figura da fonte de águas vivas para falar sobre a vida espiritual desse povo. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Porque para abandonar uma fonte que não era qualquer fonte, eles só poderiam estar vivendo um período de sono espiritual. Eles precisavam despertar para um novo tempo com esse Deus e com essa fonte. E eu quero dizer algo para você. Além de abandonar essa fonte, eles foram atrás de outros deuses, como se o Deus vivo não fosse suficiente para eles. Eles deixaram de se entregar e de confiar em Deus. Depois de conhecê-lo, já é um fato bem grave, mas ainda além disso, foram buscar refúgio, foram buscar consolo, foram buscar conselho em outros deuses. Não bastava o fato de ter se relacionado com a fonte. Não bastava o fato, irmãos, daquele povo ter experimentado milagre, ter experimentado a bênção, ter experimentado o sobrenatural. Eles viraram, além de virar as costas para esse Deus. Tenta imaginar, quando eu estava lendo essa mensagem, eu lembrei de algumas vezes que
o nosso pastor Nisus, ele veio aqui e ele citou algumas pessoas que já tiveram aqui no nosso meio, que já se relacionaram aqui com ele, que já lideraram aqui ministérios, mas que um dia viraram as costas e foram embora. Quando eu estava estudando essa mensagem, eu lembrei disso. Sabe aquele amigo, aquela pessoa que você teve um relacionamento bem legal com ela? Ou até mesmo um namorado, uma pessoa que você tinha um afeto muito grande por ela, e ela virou as costas para você, e ela te abandonou. Qual foi o teu sentimento? O que você pensou naquele momento? Qual foi o teu pensamento, o que veio no teu coração quando alguém virou as costas para você? Esse texto ele está falando sobre isso, sobre um povo que abriu mão de uma fonte, que é a fonte, que não existe outra fonte igual ao nosso Deus, irmãos, aleluias, para colocar as suas confianças em outros deuses, que representa as cisternas ocas desse texto. Eu quero dizer algo para você. Nos dias em que Deus liberou essa palavra por meio do profeta Jeremias, não havia água encanada naquela época. Quero que você se atente nisso. Quando Deus liberou essa mensagem através do profeta, não havia água encanada. O povo de Deus, eles tinham que ir até as fontes ou até os mananciais para buscar água. E muitas das vezes, esse local onde tinha essas fontes, onde tinha esses mananciais, não era tão perto. Requeria um certo sacrifício da parte deles. Por isso, o que eles faziam? Já que a fonte estava longe, estava distante, já que o manancial estava longe, estavam distante, eles pegavam e construíam cisternas. O que eram cisternas? A cisterna armazenava a água que caía das chuvas. Por conta disso, eles tinham reserva de água e não precisavam ir até o manancial, e não precisavam ir até a fonte todos os dias. Eu não sei se você está compreendendo, mas Deus está falando com você nessa noite. Pela falta de mananciais que não eram encontrados em qualquer lugar, e também pelo comodismo de não precisar buscar água todos os dias, as pessoas passavam a usar a cisterna. A cisterna era um reservatório de água das chuvas, e era muito prático pelo fato de armazenar água. Evitava o esforço da caminhada diária em busca de uma fonte. Temos muitos exemplos bíblicos de pessoas indo a poços ou a fontes para buscar água. Em Gênesis capítulo 29, versículo 1 a 10, eu não vou ler, destaca o encontro de Jacó com Raquel. Quem conhece a passagem aqui? Jacó e Raquel, que tiveram um encontro ali. Temos também o encontro de Jesus com a mulher samaritana, junto à fonte de Jacó. Isso está em João capítulo 4, versículos 5 ao 14. Então essa era uma realidade comum a todos os povos da antiguidade, razão pela qual Jesus usou e escolheu essa figura para ilustrar a verdade espiritual que o seu povo necessitava ouvir e entender. Preste atenção aqui. Qualquer um sabe que há uma diferença na qualidade da água que provém de uma fonte e a que foi tirada de uma cisterna. Quantos sabem aqui a diferença da água que vem direto da fonte e da água que vem da cisterna? Essa água aqui que eu vou beber,
Ela é uma água mineral, boa para hidratar e boa para o meu corpo físico também. Mas eu vim aqui para falar para você hoje de uma água e de uma fonte que é espiritual, ela não é natural. É dessa água e dessa fonte que eu vim falar aqui nessa noite. Mas o foco de Deus nesse texto não é a qualidade da água, e sim o fato de que, espiritualmente, olhando, as cisternas não funcionam. Nessa comparação, Jesus nos ensina que quem bebe da fonte tem a água. Quem tenta fazer o uso de reservatório acaba ficando sem ela. Irmãos, quando você bebe da fonte, quando você bebe da fonte de águas vivas, que é Jesus, você sempre vai ter água jorrando dentro de você. Preste atenção nisso. Se você bebe na fonte certa, se você vai no lugar certo, se você está indo no manancial certo, você sempre terá água viva transbordando dentro de você. E essa fonte, eu quero te dar um exemplo aqui. Guarujá está cheio de turista. Quando está cheio de turista, o que acontece? Falta o quê? Água, né? Mas dessa fonte que eu vim apresentar para você aqui, nunca falta água, está sempre jorrando para você beber dela. A fonte que é Jesus Cristo de Nazaré, irmãos, ela não esgota, ela não tem problema com turismo. A fonte que é Jesus, ela está sempre transbordando. Eu não sei quem já foi ali no Guarujá para tomar água quando vem da Pitangueiras ali naquela água, daquela fonte que desce ali naquela bica ali. Já viu que você vai bebendo e ela continua saindo. Você sai e a água continua jorrando. Jesus Cristo, Ele quer jorrar dentro de você. Ele quer voltar a jorrar dentro de você, irmão. Preste atenção. Eu não sei se você está buscando água na cisterna, mas nessa noite você vai beber da água, da fonte de águas vivas, que é Jesus Cristo de Nazaré. Nessa noite o Senhor vai restaurar algumas vidas aqui nessa noite. Enquanto o louvor está ministrando, eu quero te dizer algo. O Espírito Santo ministrava dentro de mim que algumas vidas iriam transbordar da presença dEle nessa noite, nesse lugar. Ao mesmo tempo que Ele me mostrava algumas cisternas totalmente com buraco, totalmente ocas e secas, Ele me mostrou também nessa noite. Mas a fonte de águas vivas, ela está passeando nesse lugar. E quem tem sede vai beber da água. Quem não tem sede, irmãos, vai sair do mesmo jeito. Mas quem veio com sede nessa noite vai sair daqui cheio de águas vivas. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Muitos de nós achamos que é possível driblar o princípio da busca diária e tentamos encher os nossos reservatórios nos cultos semanais. Preste atenção. Não podemos achar que um culto de quinta-feira, ou uma escola dominical no domingo de manhã, ou um culto à noite no domingo, ou terça-feira, célula, você já tem reserva para muito tempo. Jesus, Ele te convida todos os dias para beber da água viva. Preste atenção nisso. Todos os dias você tem água viva, todos os dias. Todos os dias que você fala assim, se prostrar diante dele e falar: Senhor, me dá da tua água que eu estou com sede. Você vai transbordar todos os dias. Você não será um crente seco, sem graça, você será um crente alegre, porque as águas vivas irão transbordar dentro de você. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Foi exatamente isso que Jesus falou através do profeta Jeremias. Por que preferimos encher as nossas cisternas
em vez de irmos diariamente na fonte? Por que querer encher cisterna se a fonte está disponível, irmão? Por que querer fazer reserva se existe uma fonte todos os dias? Não só todos os dias, todos os momentos, todas as horas, todos os segundos. Existe água caindo da fonte para mim e para você. Por causa do comodismo? Ou porque temos falhado nessa área tão importante que é o nosso relacionamento com Deus? Ninguém sobrevive de estoque em sua vida espiritual. Guarde isso daí. Fala isso para o teu irmão. Ninguém sobrevive de estoque em sua vida espiritual. Diga para ele assim: não existe uma espécie de crente camelo que enche o tanque e suporta 40 dias no deserto. Amém? Erramos em não buscar a renovação diária em Deus. Não há nada que nos leve a ficar mais próximos de Deus do que o nosso relacionamento diário com Ele. Guarda isso para você. Não há nada que nos leve mais próximos de Deus do que o nosso relacionamento diário com Deus. Uma pergunta que eu faço, você não precisa responder. Você está próximo de Deus? Está bem juntinho dEle? Está bebendo da água todos os dias? Essa água aqui fala que a gente tem que beber 2 litros por dia, né? E da outra fonte? Quantos litros você bebe por dia? Só tem bebido da água da cisterna ou tem bebido da água viva que Jesus tem para a sua vida? Aleluias! Essa ideia de beber da fonte, ela é usada por Deus em toda a Bíblia. Creio que isso serve para cultivar em nós uma mentalidade correta com relação ao nosso relacionamento com Ele. Eu vou ler 4 textos aqui, importantíssimos para a nossa vida. João capítulo 4, versículo 10, 11, 13 e 14. Coloca aqui, por favor, Jorge. João capítulo 10, 4, versículo 10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. 11. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? 13. Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Coloca o 14. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João capítulo 7, versículo 37 e 38. Olha que texto maravilhoso. 37. No último e mais importante dia da festa, a fonte se levantou, que é Jesus, e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O Senhor está dizendo nessa noite: quem tem sede, venha a mim e beba. Beba da minha água. Beba da minha água, irmãos. Só bebe da água de Jesus quem tem sede. Mostra o tamanho da tua sede para Jesus Cristo nessa noite. Aleluias.
Eu não sei qual é o tamanho da tua sede, mas Jesus, Ele sabe. Jesus, Ele conhece bem a nossa sede. Ele sabe que tem alguns aqui que tem muita sede, Ele sabe disso. Mas Ele sabe também que tem alguns que não dão tanta importância para essa água. Mas Ele quer restaurar isso nessa noite. Deus quer te levar à fonte certa nessa noite. Deus quer que você beba dessa água e no seu interior vai fluir rios de águas vivas. As pessoas que vivem ao teu redor vão notar esses rios fluindo dentro de você. O mundo aí fora está esperando aqueles que estão cheios da água viva, que é Jesus Cristo de Nazaré. Os rios estão aguardando, as vidas estão aguardando. Apocalipse capítulo 7, versículo 17. Apocalipse capítulo 7, 17, diz assim: pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. O próprio Deus vai te guiar às fontes de águas vivas nessa noite. Ele mesmo te guiará. Se a tua sede está pequena, o Senhor vai te guiar até a fonte de águas vivas. Coloca Apocalipse 22, 17, por favor. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Irmãos, essa água ela é gratuita e ela está disponível para mim e para você. Essa água aqui, ó, nós precisamos pagar. Mas a água viva, que é Jesus Cristo de Nazaré, você não precisa pagar. Ela é de graça. Você pode beber quantos litros você quiser. Sabe aquele garrafão de 20 litros que a gente compra? Se você quiser, você pode pegar um daquele também. Aleluias. Aleluias. A fonte não somente retrata o nosso relacionamento diário com Deus, a nossa busca contínua, mas também nos dá a ideia de que não é necessário fazer estoque ou armazenar água, que podemos dar preferência à água fresca todos os dias. Dê preferência à água fresca todos os dias. Tá calor? Tá calor, né? Tem água fresca para você. Todos os dias. Tem água fresca para a tua alma, para o teu interior, todos os dias. Em nome de Jesus Cristo. Não se canse de beber dessa água, que essa água ela é poderosa, essa água ela é transformadora, essa água ela restaura, ela restitui. Essa água, irmãos, ela é a única água viva que existe na face da terra. Não existe outra água que se compare ao nosso Deus. Não existe. A única água que é pura, que é cristalina, que é viva, é a água que Jesus nos dá. Decida hoje mesmo investir em seu relacionamento diário com o Senhor e fazer disso a sua fonte de águas vivas. Saia daqui decidido nessa noite. Decida nessa noite a fazer do teu relacionamento com Jesus a sua fonte de águas vivas. Desperte do sono espiritual nessa noite e vá na fonte certa. Vá na fonte que não vai te desapontar, irmãos. Essa é a melhor fonte que existe. Aleluias. Não se deixe levar pelo desejo de cavar para você mesmo uma cisterna que não retém água.
Quando alguém sai de uma fonte de água viva e procura uma cisterna, é uma grande prova de uma grande loucura. Largar aquele que você um dia bebeu dessa água todos os dias, provava dessa água todos os dias, não via a hora de chegar em casa para beber dessa água, saía do trabalho, vinha correndo para chegar em casa, porque queria beber dessa água. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer 2 convites nessa noite. Se existe alguém aqui nessa noite que deseja um relacionamento com esse Jesus que é a fonte de águas vivas, se existe alguém aqui que nunca se relacionou com essa fonte de águas vivas, eu quero que você venha aqui na frente nessa noite, porque Jesus, Ele quer transbordar dentro de você e quer mudar a sua história. Existe alguém aqui nessa noite que deseja entregar o seu caminho, entregar a sua vida para esse Jesus que é a fonte de águas vivas? Existe alguém aqui? A igreja fica em oração. Existe alguém? Agora eu quero convidar você. Seja sincero com você mesmo. Se você não tem ido nessa fonte todos os dias e bebido dessa água, quero que você venha aqui nessa noite, aqui na frente, porque Jesus, Ele quer transbordar dentro de você. E Ele quer que você volte a beber da água viva, da água que vem do trono dEle nessa noite. Venha rápido, venha correndo. A fonte, ela está aqui, irmãos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Todos estão cheios da água viva aqui? Todos estão cheios? Está todo mundo cheio da água viva aqui? Transbordando, bebendo da água dia e noite? Seja sincero com o seu Deus. Pode vir. Reconheça o seu estado diante do Senhor. Seja sincero com Ele, irmãos. Em nome de Jesus.